Nunca pensei que um bilhete rasgado no meu avental de cozinha mudaria a minha vida para sempre. Eu era Maria, uma cozinheira reformada em Coimbra, com as mãos marcadas pelo tempo, mas o coração ainda jovem. Vivia para os meus netos, para as minhas receitas de família e para as missas de domingo. A minha maior preocupação era se o meu bolo de laranja ficaria tão fofo como o da minha avó. Mas nesse dia, o destino tinha outros planos, planos que envolviam a traição mais fria que alguma vez imaginei. Tudo começou com o casamento do meu sobrinho, Miguel. Ele era como um filho para mim, um rapaz de bom coração que estava prestes a casar com a Inês, uma rapariga tão luminosa quanto os girassóis do Alentejo. Eu estava a ajudar nos preparativos, a fazer os doces tradicionais, quando o planejador de casamentos, um homem esguio e com um sorriso forçado, me chamou à parte. O seu nome era Tiago. Ele parecia nervoso, os olhos a desviarem-se. Dona Maria, ele começou, a voz quase um sussurro. Tenho uma notícia muito delicada. O meu coração apertou. Pensei logo no pior. Alguém doente? Um acidente? A família de Miguel? Eles cancelaram o casamento. A minha cabeça girou. Cancelar? Como assim? Miguel e Inês amavam-se. Era um amor que se via nos olhos, nas mãos que se procuravam. Tiago pigarreou, ajeitando a gravata. Eles disseram para lhe dar isto. Ele estendeu-me um envelope grosso. Dentro havia maços de notas. 65 mil euros. É para ficar calada, Dona Maria. Para esquecer o que viu e não fazer perguntas. O dinheiro parecia queimar as minhas mãos. 65 mil euros para o meu silêncio? O que é que eu tinha visto? A minha mente correu. Lembrei-me das conversas estranhas, dos olhares furtivos entre o Tiago e a mãe de Miguel, a minha própria irmã, Lúcia, Ia, a minha irmã, a mulher com quem partilhei o berço, os segredos mais profundos, as alegrias e as tristezas. Ela, que sempre pregou a honestidade e a lealdade acima de tudo. Seria ela capaz de uma traição tão monstruosa? A ideia era um golpe no estômago, mais doloroso do que qualquer doença. Eu queria gritar e exigir explicações, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. O choque era demasiado grande. Peguei no dinheiro, as minhas mãos a tremerem, e o Tiago desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Fiquei ali, no meio da cozinha, com o cheiro doce da canela e o amargo da traição. 65 mil euros. Não era apenas dinheiro, era o preço da verdade, o preço do silêncio, o preço da dor. Nesse momento, uma nova emoção começou a crescer dentro de mim, uma que eu nunca pensei que sentiria. Ressentimento, um fogo frio. Mas o que exatamente Lúcia e Tiago estavam a esconder? E por que estavam dispostos a pagar tanto para me calar? Eu sabia que não podia ficar parada. Não podia deixar que o meu sobrinho, o meu Miguel, fosse vítima de uma conspiração tão cruel. Eu tinha que descobrir a verdade, custasse o que custasse. E prometi a mim mesma que mesmo que o mundo inteiro se virasse contra mim, eu desenterraria cada segredo. A minha jornada de vingança estava apenas a começar. E o primeiro passo seria descobrir o que tinha acontecido com o bilhete rasgado que encontrei no meu avental. O meu nome é Sofia. A minha vida parecia um daqueles postais antigos de Alfama, cheios de cor e promessas, até que tudo se tornou cinzento. Cresci no Porto, numa família que sempre valorizou a união acima de tudo. O meu irmão, o Pedro, era o meu pilar, o meu confidente, o meu melhor amigo. Partilhávamos tudo, desde os segredos mais íntimos até os sonhos mais ambiciosos. Lembro-me perfeitamente do dia em que ele me ligou, a voz embargada de emoção para me dizer que ia casar. A Ana, a mulher com quem ele partilhava a vida há quase uma década, era uma pessoa que eu adorava. Ela trazia uma leveza e uma alegria contagiantes para a nossa família. E eu via o quanto o Pedro era feliz ao lado dela.
A notícia encheu-me o coração de uma alegria genuína, uma daquelas que nos faz sentir que o mundo está no lugar certo. Começamos logo a planear. A Ana queria um casamento íntimo, com os amigos mais próximos e a família. Eu, como irmã do noivo e madrinha de eleição, mergulhei de cabeça nos preparativos. Passávamos horas a fio, muitas vezes até altas horas da madrugada, a pesquisar quintas no Douro, a discutir ementas, a escolher os convites. Cada detalhe era pensado com carinho, com a certeza de que aquele dia seria um marco inesquecível nas suas vidas. O Pedro, sempre mais prático, deixava-nos a nós, as mulheres, a maior parte do trabalho, mas estava sempre presente para dar a sua opinião e apoiar as nossas decisões. Ele confiava plenamente em mim e na Ana para tornar aquele sonho realidade. Contratamos o Luiz, um planeador de casamentos com uma reputação impecável no Porto. As suas redes sociais eram um catálogo de eventos luxuosos, com decorações de cortar a respiração e um serviço de excelência. As primeiras reuniões correram na perfeição. Ele parecia entender a visão da Ana e do Pedro para o casamento e prometeu um dia mágico, digno de conto de fadas. O contrato foi assinado, o depósito pago e a contagem decrescente para o grande dia começou. Eu sentia uma excitação palpável no ar, uma mistura de ansiedade e felicidade. A rotina de planeamento continuou durante meses, com reuniões regulares e trocas de e-mails constantes. O Luiz era sempre atencioso e profissional, respondendo a todas as nossas dúvidas e antecipando as nossas necessidades. A confiança que depositávamos nele era total. Faltava apenas um mês para o casamento quando a primeira ponta de estranheza surgiu. O Luiz começou a ficar mais evasivo, as suas respostas demoravam mais e as reuniões eram adiadas com desculpas cada vez mais esfarrapadas. Eu tentei relativizar, pensando que ele estaria sobrecarregado com outros eventos, mas uma pequena voz dentro de mim começou a soar o alarme. O Pedro e a Ana estavam cada vez mais estressados com a proximidade do casamento e a falta de comunicação do Luiz. Eu tentei acalmá-los, dizendo que era normal esta fase final ser mais caótica. Mas a verdade é que eu também sentia um frio na barriga. Aquele não era o comportamento de um profissional que se preocupava com a reputação. A minha intuição gritava que algo estava muito errado, mas eu não conseguia colocar o dedo na ferida. O Pedro, sempre otimista, dizia que eu estava a exagerar, que o Luiz era um dos melhores e que tudo se resolveria. Então, a bomba caiu. Faltavam apenas 2 semanas para o casamento quando o Luiz ligou. Não foi uma chamada de rotina. A sua voz era fria, distante, quase robótica. Ele disse, sem rodeios, que a nossa família tinha cancelado o casamento. Que o contrato tinha sido rescindido por nossa iniciativa e que, por isso, não teríamos direito a qualquer reembolso. Fiquei em choque ao ouvir as suas palavras sem conseguir processá-las. A minha mente girava, tentando encontrar sentido naquela absurda declaração. Como assim a nossa família tinha cancelado? Ninguém tinha feito tal coisa. O Pedro e a Ana estavam mais ansiosos do que nunca para se casarem. Ele continuou, com uma frieza que me gelou a alma, a dizer que, devido à cláusula de não reembolso, o por cancelamento unilateral, o valor total do contrato, cerca de 65 mil euros, seria retido. 65 mil euros! Era uma quantia avultada, o equivalente a quase 1 ano de salário do Pedro. A raiva começou a ferver dentro de mim, misturada com uma sensação de incredulidade. Aquilo era um absurdo, uma mentira descarada. Eu tentei argumentar, a voz a tremer, mas ele não me deixou falar. Repetiu as suas condições, irredutível, e desligou a chamada. Fiquei ali, com o telemóvel na mão, o coração a bater descompassadamente. A cabeça latejava. 65 mil euros.
perdidos, por um cancelamento que nunca aconteceu. A minha primeira reação foi ligar para o Pedro, mas as palavras não me saíam da boca. Senti-me paralisada, presa numa teia de mentiras e engano. Aquele dinheiro não era apenas um número. Era o resultado de anos de trabalho árduo do meu irmão, as suas poupanças, o futuro que ele e a Ana estavam a construir. A promessa de um dia feliz transformara-se num pesadelo financeiro. A notícia devastou o Pedro e a Ana. O meu irmão, que eu nunca tinha visto chorar, desabou. A Ana, sempre tão forte, ficou em estado de choque. A alegria que antes preenchia os seus olhos deu lugar a uma dor profunda, a uma sensação de traição. O sonho do casamento desfez-se em 1000 pedaços e a culpa, mesmo que injusta, começou a corroê-los. Eu sentia a impotência a apertar-me o peito. Como é que alguém podia fazer uma coisa destas? Como é que o Luiz, em quem depositamos tanta confiança, podia ser capaz de uma traição tão vil? Aquele era o início de uma batalha, e eu sabia que não ia descansar enquanto não descobrisse a verdade e não fizesse justiça. A raiva começou a ferver dentro de mim, transformando-se num fogo gelado que me consumia. Não era uma raiva impulsiva, daquelas que se desvanecem com o tempo. Era uma raiva fria, calculista, alimentada pela injustiça e pela traição. Eu não podia deixar aquilo assim. O Pedro e a Ana tinham sido roubados, não apenas do seu dinheiro, mas do seu sonho, daquele dia que deveria ser o mais feliz das suas vidas. E a família, que tanto se tinha esforçado para os ajudar, sentia-se desolada, com a culpa a pesar nos ombros. O primeiro passo foi tentar contactar o Luiz. Liguei para o número dele dezenas de vezes. Enviei mensagens, e-mails, mas todas as tentativas foram em vão. As chamadas caíam na caixa de correio. As mensagens ficavam sem resposta. Era como se ele tivesse desaparecido do mapa, levado os 65 mil euros e a esperança de todos. A Ana estava inconsolável. O Pedro tentava manter-se forte, mas eu via a dor nos olhos dele. A dor de uma traição que ele nunca esperaria. Decidi ir pessoalmente ao escritório do Luiz no Porto. O prédio era elegante, com uma fachada de vidro que refletia o céu cinzento. Subi as escadas com o coração aos pulos, uma mistura de nervosismo e determinação. A porta do escritório estava fechada e uma placa discreta indicava: férias até data a definir. Férias. O cinismo daquela situação era revoltante. Bati a porta com mais força do que o necessário, mas ninguém respondeu. A secretária ao lado, uma senhora de cabelos grisalhos, olhou-me com curiosidade. "Procura o Luiz?" perguntou ela com uma voz doce. "Sim", respondi, tentando controlar a minha indignação. "Ele é o planeador de casamentos do meu irmão. Tivemos um problema com o casamento dele." A senhora suspirou e o olhar dela tornou-se cúmplice. "Ah, o Luiz. Ele tem andado com uns problemas. Muitos clientes a queixar-se." "Que tipo de problemas?" Insisti, sentindo uma pontada de esperança. "Atrasos, falta de comunicação e alguns cancelamentos sem aviso. Não sei os detalhes, mas tem havido muita gente insatisfeita. Ele não aparece por cá há semanas." Aquilo confirmava as minhas suspeitas. O Luiz não era apenas um incompetente, era um criminoso. A minha raiva intensificou-se, mas agora vinha acompanhada de uma clareza. Eu não estava sozinha. Havia outras vítimas. E se havia outras vítimas, talvez houvesse uma forma de fazer justiça. Voltei para casa e comecei a minha própria investigação. Passei dias e noites a vasculhar as redes sociais, os fóruns de casamento, os sites de reclamações. E o que encontrei foi chocante. Dezenas de relatos de noivos lesados, histórias semelhantes à do Pedro e da Ana. Casamentos cancelados à última hora, depósitos perdidos, sonhos desfeitos. O Luiz tinha um padrão de comportamento, uma forma de operar que era sempre a mesma.
Ele prometia mundos e fundos, cobrava adiantamentos avultados e depois desaparecia, deixando um rastro de destruição. Criei um grupo numa rede social, chamando todas as vítimas do Luiz a unirem-se. Para minha surpresa, a adesão foi quase imediata. Em poucos dias, o grupo contava com mais de 30 pessoas, todas com histórias de pesadelo para partilhar. A cada novo testemunho, a minha convicção de que o Luiz tinha de pagar pelos seus crimes crescia. O Pedro, ao ver a minha determinação, começou a recuperar a esperança. Ele via que eu não ia desistir, que eu ia lutar por ele e pela Ana. A nossa primeira reunião foi num café discreto no centro do Porto. Éramos 10, todos com a mesma expressão de raiva e desilusão nos rostos. Partilhamos as nossas histórias, as nossas perdas, a nossa frustração. O ar estava carregado de emoção, mas também de uma nova energia. A energia da união, da força que advém de saber que não estamos sozinhos na bata. Ele não pode sair impune, disse uma noiva com a voz embargada. O meu casamento era daqui a 1 mês. Tive de cancelar tudo. Ele roubou-nos mais do que dinheiro, acrescentou outro. Roubou-nos a alegria, a confiança. Eu, com o Pedro ao meu lado, senti a responsabilidade de liderar aquele grupo. Eu tinha de ser a voz deles, a pessoa que os guiaria na busca por justiça. A minha obsessão por desmascarar o Luiz e recuperar o dinheiro do Pedro e da Ana crescia a cada dia. Aquela não era apenas uma questão de dinheiro, era uma questão de princípio, de honra. Era a prova de que a família do Pedro e todas as outras famílias lesadas não seriam pisadas. A batalha ali estava apenas a começar e eu estava pronta para a guerra. Eu sabia que o Luiz tinha de ser parado. A obsessão transformou-se em ação. Eu sabia que a justiça não cairia do céu. Teria de ser eu a procurá-la e a arrancá-la das mãos do Luiz. A primeira coisa que fiz foi contactar todos os casais que vi nas redes sociais dele. As fotos eram deslumbrantes, os sorrisos radiantes, mas algo me dizia que por trás daquele glamour podia haver mais vítimas. Passei dias inteiros a enviar mensagens, a procurar contatos, a vasculhar grupos de noivas e noivos no Facebook. A minha persistência era incansável, movida pela imagem do Pedro, desiludido e traído. As primeiras respostas foram lentas a chegar, mas quando chegaram, confirmaram os meus piores receios. Uma noiva de Viana do Castelo contou-me que o Luiz tinha desaparecido com o dinheiro dela poucos dias antes do casamento. Outra, de Aveiro, revelou que ele tinha entregue o evento a uma equipa inexperiente, que arruinou a festa. As histórias eram diferentes nos detalhes, mas o padrão era o mesmo. Promessas quebradas, dinheiro desaparecido, sonhos desfeitos. O Luiz não era apenas um burlão. Era um predador que se alimentava da felicidade alheia. A cada novo testemunho, a minha raiva fervilhava, mas também a minha determinação. Comecei a construir um dossiê. Reuni provas, capturas de ecrã das conversas, recibos, contratos, tudo o que pudesse incriminar o Luiz. Falei com advogados, mas a maioria dizia que seria um processo longo, dispendioso e com poucas garantias de sucesso. A lei, muitas vezes, parecia proteger mais os criminosos do que as vítimas. Contudo, eu não ia desistir. O Pedro merecia mais do que isso. Lembrei-me de uma amiga jornalista, a Marta, que trabalhava num jornal regional. Ela sempre foi uma pessoa íntegra e destemida, com um faro apurado para histórias de injustiça. Marquei um café com ela e contei-lhe tudo, desde o dia em que o Pedro me ligou a anunciar o casamento, até a descoberta da burla do Luiz. A Marta ouviu-me com atenção, os olhos arregalados à medida que eu descrevia a teia de mentiras e enganos. Ela viu o meu desespero, a minha sede de justiça e concordou em investigar. A investigação da Marta foi implacável. Ela não se limitou aos testemunhos, foi atrás de fornecedores, de antigos funcionários do Luiz, de qualquer pessoa que pudesse ter informações. Descobriu que ele tinha um histórico de dívidas e processos judiciais,
que a sua empresa estava à beira da falência e que ele usava o dinheiro dos casamentos para pagar as suas dívidas pessoais e manter uma vida de luxo. A cada nova descoberta, a imagem do Luiz tornava-se ainda mais repugnante. Ele não tinha escrúpulos. O dia em que a reportagem foi publicada, senti uma mistura de alívio e ansiedade. A notícia estampava-se de primeira página do jornal, com uma foto do Luiz e o título: O planeador de sonhos que virou pesadelo. O artigo detalhava a burla ao Pedro e a Ana e incluía os testemunhos de outras vítimas. A repercussão foi imediata. O telefone da Marta não parava de tocar, com mais e mais pessoas a partilharem as suas próprias histórias. A minha estratégia de expor o Luiz publicamente estava a funcionar. A sua reputação, que ele tanto se esforçava por manter impecável nas redes sociais, estava agora em ruínas. As mensagens nas suas publicações mudaram de elogios para acusações, de corações para ameaças. Ele tentou defender-se, claro, com comunicados vagos e promessas de esclarecimento, mas era tarde demais. A verdade tinha vindo à tona, e as pessoas estavam a ver o Luiz pelo que ele realmente era: um burlão. A vingança, eu percebi, não era apenas sobre o dinheiro, era sobre a verdade, sobre a exposição. O Pedro ainda não sabia de toda a extensão do que eu estava a fazer, mas eu sabia que estava a um passo de conseguir a verdadeira justiça para ele. A verdade, como um rio que transborda, não podia mais ser contida. A onda de indignação que se seguiu à minha exposição pública do Luiz foi avassaladora. As redes sociais, antes do seu palco de ostentação, transformaram-se num tribunal popular, com milhares de pessoas a partilhar as minhas publicações, a comentar, a expressar a sua própria fúria e, em muitos casos, a revelar experiências semelhantes. Mensagens de apoio chegavam a cada minuto, mas também, e mais importante, mensagens de outras noivas e noivos burlados, partilhando as suas histórias de pesadelo com o mesmo planeador de casamentos. Cada testemunho era um novo pedaço de pólvora a alimentar o incêndio que eu tinha acendido. O meu telemóvel não parava de tocar. Jornalistas, curiosos, até mesmo advogados, todos queriam a minha versão da história. Eu selecionei cuidadosamente a quem daria voz, focando-me nos meios de comunicação com maior alcance e credibilidade. A minha intenção não era apenas difamar o Luiz, mas alertar o máximo de pessoas possível e garantir que ninguém mais caísse nas suas teias. As entrevistas foram intensas, cheias de emoção, e eu fiz questão de usar cada plataforma para reiterar a gravidade da situação, não só para o meu irmão Pedro, mas para todas as vítimas. A cada palavra, sentia o peso da responsabilidade, mas também a força de saber que estava a lutar por algo maior do que o meu próprio desgosto. O Luiz, por sua vez, tentou desesperadamente apagar o fogo. Primeiro, negou tudo, publicando comunicados vagos e ameaçadores nas suas próprias redes, alegando difamação e calúnia. Mas as provas que eu tinha reunido, os prints de conversas, os testemunhos de outras vítimas, os extratos bancários, eram irrefutáveis. Depois, tentou uma abordagem mais agressiva, ameaçando-me com processos judiciais, enviando mensagens intimidatórias. Eu não cedi. Cada ameaça era apenas mais um incentivo para continuar. A sua tática de ataque só serviu para expor ainda mais a sua natureza desesperada e a sua falta de escrúpulos. A pressão aumentava a cada dia. O Luiz começou a perder contratos, os seus fornecedores começaram a cortar relações e a sua reputação, antes impecável, estava em ruínas. A ironia era doce. Ele tinha construído o seu império sobre a ilusão e a mentira. E agora esse império estava a desmoronar-se sob o peso da verdade. Eu observava de longe, com uma satisfação fria, cada peça do seu castelo de cartas a cair. Não era vingança pela vingança, era justiça. Era a garantia de que o Pedro e todos os outros teriam a sua voz ouvida.
Ainda assim, o Pedro permanecia alheio a toda a extensão da minha cruzada. Ele sabia que eu estava a tentar resolver a situação do assamento, mas eu tinha o poupado dos detalhes mais sórdidos da minha estratégia. Queria que ele se focasse na recuperação, na sua paz de espírito, e não se afundasse ainda mais na amargura. Mas a verdade é que o meu irmão ainda estava profundamente magoado, e a sombra do casamento cancelado pairava sobre ele. Eu sabia que a minha luta só estaria completa quando ele visse o Luiz pagar por tudo, e quando o dinheiro que lhe fora roubado estivesse de volta nas suas mãos. Aquele era o meu objetivo final, e eu estava cada vez mais perto de o alcançar. A armadilha estava montada, e o Luiz, sem o saber, estava a caminhar diretamente para ela. Ainda me lembro daquele dia como se fosse hoje. A tensão no ar era quase palpável, mais densa do que o nevoeiro matinal no porto. O Luiz, com o seu sorriso forçado e a sua pose de quem tudo sabe, entrou na sala de audiências, completamente alheio à teia que eu tinha tecido à sua volta. Ele parecia confiante, arrogante até, convencido de que a sua lábia e a sua reputação intocável o iriam salvar. Não fazia ideia do que o esperava. O meu coração batia descompassado, uma mistura de nervosismo e uma sede ardente de justiça. Quando o meu advogado começou a apresentar as provas, o ar na sala pareceu congelar. Primeiro foram os extratos bancários detalhando cada transação, cada depósito feito por Pedro e Ana e cada levantamento suspeito feito pelo Luiz. Os números falavam por si, desenhando um quadro claro de desfalque. O sorriso do Luiz começou a vacilar, substituído por uma expressão de confusão, depois de incredulidade. Ele tentou interromper, balbuciar desculpas, mas a voz firme do juiz fê-lo calar. Depois vieram os testemunhos. A minha amiga, a florista, contou como Luiz a tinha contactado para o casamento de Pedro, pedindo um orçamento exorbitante e depois a instruindo a inflacionar os preços, prometendo uma percentagem para ela. Ela hesitou, visivelmente nervosa, mas a verdade era mais forte do que o medo. A cara do Luiz ficou pálida. Em seguida, o fornecedor do catering, que revelou como o Luiz exigia pagamentos em dinheiro vivo, sem recibos, e como o valor que ele cobrava aos noivos era muito superior ao que realmente pagava pelos serviços. Cada testemunho era uma martelada na sua fachada de homem de sucesso. A sala estava em silêncio absoluto. Apenas a voz dos testemunhas e a respiração pesada do Luiz quebravam a quietude. Eu observava cada reação dele, cada microexpressão. Vi o seu olhar de pânico quando o meu advogado apresentou as gravações das chamadas telefônicas. Sim, eu tinha gravado as nossas conversas. Em Portugal, a lei permite a gravação de conversas telefônicas desde que se seja parte da conversa. E eu tinha me certificado de que todas as nossas interações, desde o primeiro contato, estavam registradas. A voz do Luiz, clara e nítida, a prometer mundos e fundos, a desculpar-se com mentiras descaradas, a manipular, a enganar. As suas próprias palavras, a sua própria traição, ecoavam pela sala, selando o seu destino. A verdade era uma espada afiada e estava a cortar cada uma das suas mentiras. O Luiz tentou argumentar que tudo era um mal-entendido, que as provas eram fabricadas, mas a montanha de evidências era esmagadora. A sua confiança desmoronou-se, revelando o homem pequeno e mesquinho que ele realmente era. Os seus advogados tentaram uma defesa desesperada, mas não havia por onde pegar. Ele estava encurralado, sem saída. O momento da sentença foi um misto de alívio e uma estranha melancolia. O juiz declarou o culpado de fraude e desvio de fundos. A pena foi pesada, uma multa subsidiária substancial, que cobria não só o valor roubado a Pedro, mas também uma indenização pelos danos morais e uma pena de prisão suspensa com a obrigação de cumprir serviço comunitário.
A sua reputação, construída em anos de engano, estava em cacos. A sua empresa de planeamento de casamentos, o seu império de mentiras, seria dissolvida. Olhei para Pedro, que estava sentado ao meu lado, e vi uma lágrima escorrer pelo seu rosto. Não era uma lágrima de tristeza, mas de libertação. Aquele peso, aquela humilhação, tudo aquilo que o tinha consumido finalmente se dissipava. A justiça tinha sido feita. O Luiz, com o rosto desfigurado pelo choque e pela vergonha, evitou o meu olhar. Ele sabia que eu tinha vencido, que a verdade tinha prevalecido. O dinheiro que ele tinha roubado seria devolvido, e o seu nome, antes sinônimo de sucesso, agora seria associado à fraude e à desonra. A minha vingança estava completa, mas a sensação não era de triunfo eufórico, mas de um cansaço profundo. O caminho até ali tinha sido longo e doloroso, mas valeu a pena. Aquele dia marcou o fim de um capítulo sombrio nas nossas vidas. O nome de Pedro estava limpo, a sua dignidade restaurada. O Luiz pagaria pelo que fez, e o dinheiro, os 65 mil euros que tanto sofrimento causaram, seria devolvido. A armadilha tinha funcionado na perfeição. Aquele não era um momento de celebração eufórica, mas de uma libertação silenciosa e profunda. A notícia da condenação de Luiz e a ordem para que ele devolvesse cada cêntimo que tinha roubado reverberou na sala do tribunal como um trovão distante. Mas para mim, soou como o fim de uma tempestade prolongada. Pedro estava ao meu lado. O seu aperto na minha mão era firme, mas os seus olhos, antes carregados de uma dor quase insuportável, mostravam agora um brilho de alívio que eu não via há muito tempo. Aquele brilho valia mais do que qualquer vitória legal. O juiz proferiu a sentença. Luiz foi condenado não só a devolver o dinheiro, mas também a uma pena de prisão, embora suspensa, e a pagar uma multa considerável. A reputação dele, antes intocável no porto, estava agora em frangalhos, destruída publicamente. Eu sabia que para alguém como ele, que se alimentava da imagem e do prestígio, aquilo era uma punição tão severa quanto a própria prisão. A justiça, embora tardia, tinha chegado. Saímos do tribunal e o ar lá fora parecia mais leve, mais puro. Os jornalistas ainda estavam aí à espera, mas desta vez a narrativa era outra. Já não éramos as vítimas humilhadas, mas aqueles que tinham lutado e vencido. Pedro, que sempre detestou a exposição, manteve-se calado, mas o seu olhar para mim, cheio de gratidão e reconhecimento, disse tudo. Ele não precisava de palavras para expressar o que sentia. Os 65 mil euros foram de facto devolvidos. Não foi um processo rápido, mas cada parcela que chegava à conta de Pedro era um lembrete tangível de que o mal tinha sido corrigido. Pedro, que tinha perdido tanto, recuperou o seu investimento, mas mais importante, recuperou a sua paz de espírito. A Ana, que tinha estado ao seu lado em cada passo daquele pesadelo, estava lá também. A sua presença constante e o seu amor inabalável foram a âncora de Pedro durante todo o processo. Eles decidiram, depois de tudo, casar-se. Não com o fausto e o luxo que Luiz tinha prometido, mas numa cerimônia íntima, simples, cheia de significado e de amor verdadeiro. Eu estava lá, claro, como madrinha. Ver Pedro e Ana trocarem os seus votos, sem a sombra daquele pesadelo sobre as suas cabeças, foi um momento de pura emoção. As lágrimas que escorriam pelo meu rosto não eram de tristeza, mas de uma alegria avassaladora, a alegria de ver o meu irmão finalmente feliz, a começar uma nova vida livre do peso do passado. Aquele episódio mudou-nos a todos. Pedro aprendeu a ser mais cauteloso, mas também a confiar mais nas pessoas certas. Eu, por outro lado, aprendi que a justiça, por vezes, exige uma luta incansável e que a vingança, quando é direcionada para a verdade e para a reparação, pode ser um caminho para a cura.
Não foi uma vingança amarga, mas uma busca por aquilo que era certo. A vida seguiu o seu curso. Pedro e Ana construíram a sua família e a nossa relação, a minha e a de Pedro, tornou-se ainda mais forte, cimentada pela adversidade que enfrentamos juntos. O nome de Luiz tornou-se uma nota de rodapé na história das nossas vidas, um lembrete do perigo da ganância e da importância da integridade. E, por fim, o mais importante de tudo, o trauma de Pedro, que parecia tão profundo e irreparável, começou a dissipar-se. Ele voltou a rir com a mesma leveza de antes, a planear o futuro com entusiasmo. A cicatriz ficou, mas transformou-se numa marca de resiliência, de superação. Aquele dinheiro, os 65 mil euros, não era apenas uma quantia. Era a prova de que a nossa união, a nossa determinação e o nosso amor eram mais fortes do que qualquer traição. E essa era a verdadeira vitória. A tensão na sala era palpável. Cada segundo parecia esticar-se numa eternidade. Olhei para o meu irmão, o seu rosto contorcido pela raiva, e soube que não havia volta. As suas palavras, cheias de veneno, atingiram-me como facas. Nunca mais te quero ver, Pedro! Destruíste tudo! Gritou, os olhos a faiscar. O noivo, um homem que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos, balançava a cabeça em desilusão. A sua família, sentada em choque, observava o desmoronar dela e uma fachada perfeita. A minha garganta apertou, mas não cedi. A dor da traição era um fogo que me consumia por dentro há demasiado tempo. Respirei fundo, ajeitei o nó da gravata e, com uma voz surpreendentemente calma, disse: Destruir? Fui eu quem vos alertou. Fui eu quem tentou salvar-vos de uma vida de engano. Não vês, irmão? Ele não te ama. Ele ama o dinheiro. E tu, meu caro noivo, achaste que podias brincar com a nossa família, com os nossos valores. Enganaste-te redondamente. As palavras saíram com uma frieza que me surpreendeu, um eco da minha própria amargura. A mãe do noivo, uma senhora elegante que até então mantivera a compostura, soltou um soluço. O pai, um homem de negócios respeitável, levantou-se e olhou para o filho com uma expressão de profunda tristeza. É verdade, filho, é tudo verdade. A voz dele mal passava de um sussurro. O noivo baixou a cabeça, incapaz de responder, a sua postura derrotada confirmando as minhas acusações. A sua noiva, a minha irmã, estava em choque, as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Aquele momento foi agridoce. A verdade viera à tona, mas a um custo terrível. Vi a dor nos olhos da minha família, a desilusão profunda, e uma parte de mim doeu. Mas a outra parte, aquela que fora pisada e ignorada, sentia uma estranha sensação de justiça. Eu não queria destruir a felicidade da minha irmã, mas não podia permitir que ela fosse enganada. O silêncio na sala era ensurdecedor, apenas quebrado pelos soluços e pela respiração pesada. O planeador de casamentos, um homem que antes parecia o mestre de cerimônias, agora parecia um fantasma. Ele aproximou-se de mim com um envelope nas mãos. Senhor Pedro, a família do noivo pediu para lhe entregar isto. É o valor que o senhor gastou com o casamento, mais uma compensação pelos danos morais. Eles não querem mais nada com isto. O envelope parecia pesado na minha mão. O peso não do dinheiro, mas da verdade. 65 mil euros. Um valor que não apagava a dor, mas que simbolizava o reconhecimento de um erro. Saí daquela casa com a cabeça erguida, mas o coração pesado. A minha relação com o meu irmão estava desfeita, talvez para sempre. A minha irmã, magoada, precisaria de tempo para curar. Mas eu tinha feito o que era certo. Tinha protegido a minha família, mesmo que isso significasse rasgar o véu de uma ilusão. A vingança, afinal, não era doce como eu imaginara, mas sim um sabor amargo de justiça. Aprendi que a verdade, por mais dolorosa que seja,
É o único caminho para a verdadeira liberdade. E apesar de tudo, eu estava finalmente em paz.